Olá pessoal, aqui é o Ulisses Pereira do Mundo SAP. Eu estou com um colega meu, Fernando Toledo, né? O Fernando Olá, tudo trabalhou bem? lá diretamente, mais um ilustre convidado VIP, aí, diretamente ali de Portugal, né? O Fernando trabalhou comigo, trabalhou diretamente comigo, né? Eu coloquei você até nos meus sprints dentro do marketing, né? Fazia parte da equipe. Exatamente, exatamente. Mas o Fernando ele é consultor CRM, né, da parte do Hybrid Sales ou do C4HANA ou do C4C, que a SAP adora ficar mudando, Você escolhe qualquer outro nome que a SAP escolher. fica mudando o nome do produto. Mas eu chamei o Fernando aqui que ele tem uma história diferente de todos ali, como que ele entrou na carreira SAP, né? Então, como que eu digo, o SAP tem várias portas de entrada e o Fernando entrou numa diferente de muitos aí, que eu acho que muitos nem conhecem como que foi essa entrada. Mas depois que ele entrou, ele cresceu aí na carreira e hoje está aí em Portugal, não é à toa. Fernando, mas fale um pouco mais de você, qual a sua idade e como que foi a sua jornada, como que você entrou nessa carreira SAP. Bom, vamos lá. Eu tenho 28 anos, eu fiz engenharia química e essa carreira SAP ela meio que brotou do além para mim. Até eu terminar a Explica um faculdade, pouco mais o que é esse além, essa mágica. o que é essa mágica que é? Eu estava procurando emprego depois da faculdade e surgiu um processo de trainee de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, chamada SAP. Falei, mas o que é isso aqui? Vou tentar, né? Por que não? Estava dentro dos pré-requisitos. Me inscrevi, fiz todos os testes, me E você chamaram para você lembra entrevista. quais que eram os pré-requisitos mínimos ali que eles exigiam? Era ter formação em alguma área de exatas, Uhum. Que é a sua engenharia química. em engenharia química, ter inglês avançado ou fluente e no máximo 3 ou 4 anos de formado, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza nessa última. Entendi. Acho que eram esses os requisitos, eu não lembro de mais nenhum outro. Mas foi bem engraçado que quando eu passei alguns testes que eles passaram e me chamaram para entrevista, chegou ali na hora, o que você sabe da SAP? Eu fui bem direto, eu falei, eu nunca tinha escutado desse lugar na minha vida. Eu não sei se isso aí é de comer ou passar no cabelo, como eu falo, né? Exatamente. Eu falei, olha, agora eu pesquisei, eu vi o que que é, mas antes de me inscrever para esse processo, eu nem sabia que isso existia. Mas você encontrou esse processo no jornal? Alguém te indicou? Como foi? Foi em site de recrutamento. Ah, tá. Eu recebi um e-mail lá, ó, tem essa empresa aqui interessada em processo de training. Eu falei, vamos lá. E é o engraçado que a entrevistadora, os entrevistadores eram dois, eles deram risada, eles falaram, é normal isso, tem muita gente que só conhece SAP depois que entra nesse mundo. E depois você vê como o mundo é grande, né? É enorme. É engraçado, eu não sabia como eu não conhecia um mundo tão impactante como esse. Aham. E tem E muita gente que não assim, conhece. não, eu agora que eu tô focando direto, conversando com pessoas assim e tô também em grupos de contabilidade, em grupos de administração, em grupo de logística, em grupos de engenharia da produção, né? E Uhum, muitas das pessoas não têm a mínima ideia do que é SAP. Daí alguns sabem alguma coisa, principalmente o pessoal que é da área fiscal, da área de contábil, eles conhecem um pouco mais porque às vezes trabalham numa empresa multinacional que utiliza SAP, mas conhece um pouco ali como usuário, às vezes até o usuário. Mas sim. a maioria das pessoas não sabem o tamanho desse mercado, o potencial que tem esse mercado. Né? Essa semana mesmo eu comecei a compartilhar vagas no meu Hum, perfil pessoal, no LinkedIn. Todas as vagas que eu vejo de SAP eu começo a compartilhar. E o número de vagas é absurdo, absurdo. Tem muita bastante. vaga de sênior e de pleno. E não tem gente para ocupar essas vagas, porque se não entra júnior, nunca vai ter sênior e não vai ter pleno. Né? Sim, Então tem até uma consultoria que é Resource, colocou em destaque lá, a gente está com 100 vagas em aberto de ACP. Né? sim. Então, a oportunidade que tem. Mas vamos fechar o parênteses aqui, que eu acabo falando muito, deixa eu contar um pouco Sem mais problema. da sua história. Bom, uma vez que eu entrei nesse processo foi muito engraçado, porque eram acho que 30, tem 30 e 40 pessoas, que era basicamente a mesma situação que eu, eram pessoas de diversas formações diferentes,
E que é SAP? A gente entra lá, olha no outro, o que estamos fazendo aqui? Não sei o que é esse português. Vim aqui para aprender, trabalhar tal, mas antes eu não tinha ideia do que era isso. Mas foi um curso muito legal, foram acho que 3 ou 4 meses de treinamento que eles ensinaram para nós o C4C e o Success Factors. Que o C4C é o CRM, que você É o trabalha CRE, hoje. sim. E eles deram vários que eles chamam aulas de soft skills, por exemplo, design thinking, como você se apresentar. Eles apresentaram diferentes produtos da SAP, eles mostraram como funciona vendas e pré-vendas, eles mostraram estratégia de concorrente e como eles lidam com essas estratégias. Foi bem legal, bem interessante. E no final desse curso, a gente teve prova de certificação das duas ferramentas. E uma vez Tanto do C4C quanto do no SuccessFactors. Success Factors, sim. E uma vez que a gente tinha a certificação, eles apresentaram nós para parceiros que eles desde o início falaram, essa aqui é um processo de trainee, mas não é para trabalhar dentro de casa, a gente quer Até o pessoas nome, para fora. esse trainee tinha um nome que chamava SAP Young Professional, né? Young Professional. Acho que até Uhum, hoje tem, que o projeto deles é ficar pulando de país em país, na verdade. uhum. É que a SAP às vezes começa um processo, termina, eu tentava checar se ainda existe. Ainda faz tempo que eu não vejo, até eu vi quando na época que você estava, que você acabou ingressando na consultoria que eu trabalhava, então eles Uhum. divulgavam direto o currículo, vinha direto o currículo para mim, mas eu confesso que no ano de 2018 eu não vi nada de SAP Professional, tá? Então, eu E não sei se está acontecendo no Brasil. Eu já vi gente me uhum. adicionando do Young Professional de outros países no LinkedIn. Pode ser uma Acho, iniciativa global, eles acabam chaveando mesmo de país para país, é comum a SAP sim, fazer isso. Uhum. sim. E aí, no final, nos apresentaram para parceiros, que foi onde eu acabei Uhum. ingressando na consultoria que você estava. E daí você saiu, você morava em São Paulo e foi morar em Morava em São Curitiba. Paulo e fui morar em Curitiba. Sim. E daí como Lá que eu, foi, como que você desenrolou daí sua carreira dentro da consultoria? Você entrou quando exatamente eu na... entrei em dezembro de 2016. É, Aham. 16, isso. E que mais? E foi engraçado que assim, eu passei um dia lá, eles me deram um geral da empresa. Eu lembro que você inclusive fez essa apresentação geral da empresa, parte dela. Eu fazia a parte de integração, né? Que eu Isso justamente mesmo. queria. O meu objetivo ali era que todo consultor fosse vamos dizer, um finder de negócio dentro dos clientes, né? Eu Sim. sempre pregava isso e defendo muito isso porque o consultor ele está dentro do cliente, a relação que ele tem do cliente é muito diferente da relação que às vezes a equipe de vendas tem. Né? O Sim. consultor ele está lá às vezes 3 meses no cliente, ele está almoçando dia a dia com o cliente, ele está jogando bola com o cliente. Chega um momento que ele está xingando o cliente está xingando ele, é normal. Então, aquela relação muito mais próxima. E Sim. ele tem um olhar privilegiado que ele consegue ver, sentir o que o cliente está sentindo, porque ele está Uhum. convivendo com o cliente no dia a dia. E a equipe comercial não, a equipe comercial tem lá 100 clientes para atender, ela vai chaveando de um para um, vai perguntando o que o cliente quer, mas às vezes o cliente fala que quer uma coisa, mas está precisando de Nem outra. sabe o que precisa, né? Exatamente, daí eu fazia a Passo muito por isso. apresentação. Aham, exatamente, você agora que está do outro lado aí sabe muito bem. E daí eu fazia a apresentação da área comercial justamente para mudar um pouco o mindset dos consultores, para eles terem essa visão de Uhum. encontrar negócios dentro dos próprios clientes. Sim. E tem bastante. Comecei a olhar, porque eu lembro que você falou, eu falei, vamos prestar atenção. E tem. Uhum. Interessante. Tem bastante. Mas continua então. Então, você começou e eu te dei fiz essa introdução, dei esse banho de loja ali, como que foi a sequência? E no dia seguinte já tinha me colocado no ônibus para ir para outra cidade para fazer projeto. Assim, oi, bem-vindo, tchau, o projeto é para lá. Era um projeto de SuccessFactors ou de Não, era de C4HANA? C4C. Uhum. Que agora C4HANA, chama-se C4C, C4HANA, Cloud for né? Sales, sim. C4HANA agora. E lá eu passei acho que 3 ou 4 meses, eu peguei ele da metade para o final. Uhum. Conheci algumas pessoas lá que elas me ajudaram bastante, que embora eu tenha... Foi em Jaraguá ou foi em Criciúma? Foi em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul, tá, eu sei Jaraguá do qual Sul. cliente que é.
Lá foi meu primeiro projeto mesmo, inclusive primeira experiência profissional. Uhum. Pessoas que estiveram lá, elas me acolheram e elas falaram, ó, é aqui, assim, assado, é assim que funciona. Desde o gerente de projetos até os meus consultores ali do lado, todo mundo com bastante paciência, sempre me ensinando o ABCD, sabe? O usuário não vai te morder. Olha, eu acho que se ele pudesse, ele morderia, viu? Mas era uma equipe junta ali. E foi ali que eu comecei. Acabou aquele projeto, eu voltei para a consultoria e foi quando eu caí no marketing com você. Eles Exatamente, estavam com porque alguma demanda. acabou que existe uma coisa dentro do SAP, a maioria das consultorias hoje, ainda, né? Elas estão Uhum. muito focadas no RP, né? Que é Sim, o núcleo centralzão do SAP principal ali. ainda, sim. E você tinha uma competência que era fora do SRP, que é o que a SAP chama de no RP ali, que é que está fora do RP, que é o SuccessFactors, que é o Concur, que é o Ariba, né? Que é Sim, o C4HANA, o Field Glass e N outros produtos aí que tem, que circundam o RP. Inclusive, a semana retrasada, não, semana passada eu divulguei uma entrevista da Tatiane, que é uma recrutadora SAP, e ela comentou que hoje um profissional SAP que é só do RP, ele acaba tendo até a remuneração achatada porque ele não uhum. conhece cloud. Né? Então é importante você olhar um pouco maior, olhar a SAP como um todo e não ficar focado só no RP. Só que ainda no Brasil tem a questão que a demanda ainda pelo cloud está começando a esquentar cada vez mais. Mas Sim, ainda a maior demanda, a maior oferta de trabalho é realmente para profissionais do RP. do Mas, RP. lógico, você tem que Sim, eu ficar com senti isso também. um olho no peixe e outro no gato ali, porque, como você viu, né? Você era um consultor júnior e acabou caindo no Sim, projeto porque realmente não tinha, né? sim, Não tinha profissional e ainda se você for procurar profissionais de C4HANA aí, não tem profissional dando soco, né? sim, é Então daí, escasso. você caiu no primeiro projeto e como foi a sequência? Aí eu caí na sua equipe, eu acho que eu fiquei lá, acho que quase 6 meses, não foi? Uma coisa assim, foi bastante tempo. Foi, porque na minha equipe a gente utilizava o C4HANA Utilizava. e precisava de profissionais para dar manutenção nele, né? Sim, e foi ali que eu aprendi bastante do C4C, porque preciso disso daqui. Eu falei, eu já ouvi na academia que isso acontece, eu só não tenho ideia de como. Eu vou dar uma olhada como é que faz isso. Inclusive, eu te coloquei literalmente na equipe, que eu utilizava Scrum na minha equipe de marketing, né, que é um processo de geramento ágil de equipes ali. E eu peguei o Fernando, coloquei ele no meu Kanban ali, Fernando, ó, tem essa aqui suas tarefas, participa do Daily Meeting, participa da reunião de planejamento, de fechamento de sprint, foi bem divertido, né, Bem Fernando? divertido, aprendi bastante. Conheci bastante gente legal também, eu gostei bastante de trabalhar com o pessoal de marketing. Mas depois desse tempo todo, o meu chefe, meu outro chefe, né? Ele Uhum. falou, não, seguinte, você vem pra cá, me puxou. Ele falou o seguinte, eu quero que você aprenda SD, porque se for C não tá tão forte ainda no Brasil. E se você só soubesse for C, você não é rentável para a empresa, em outras palavras. Você vai Ou morrer, você aprende você a vai morrer de dançar ou fome. você tá fora. Uhum. Simples assim. Foi ali também que eu caí no SD, em suporte. Uhum. No suporte MS, né? Sim. Lá eu também, assim, eu deixei bem claro, gente, eu não sei nada, nada, nada. Eu não sei logar no RP. Eles falaram, não, tudo bem, não tem problema, você vai aprender. Lá também todo mundo me ajudou bastante. Eu acho que eu demorei 5 meses para conseguir fazer alguma coisa sozinho, assim. Foi que lá era um pouco meio desesperador. O cliente, eu lembro que eu me assustei muito no começo. O cliente, ele liga, ele fala, eu preciso disso, 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 não tá dando certo. E eu pensando comigo, você sabe mais que eu, você sabe mais que eu, e eu que tenho que resolver o problema. Mas tudo bem, aquela cara, né, cara de pau de tudo bem, vou averiguar, desliga o telefone. Chegava na mesa dos amigos e falo, gente, socorro, o que eu faço? Mas E a nesse. questão do AMS, o mais divertido É, ainda, é que você tem um SLA tem, contratado, né?
Então, lógico, quando sabe que você tem um profissional júnior na equipe, dificilmente quem está fazendo ali o carrossel de chamadas vai te jogar um chamado muito, muito quente com LSA ali, que parou o ambiente do cliente, então vai jogar na tua mão. Você sabe que você não vai conseguir resolver dentro Claro. do SLA. Às vezes, mesmo assim, às vezes chegam problemas bem grandes para ser resolvidos que tem o SL abaixo, ou acordou-se o prazo com o cliente para resolução daquele problema, e você tem que se virar nos 30, né? Não Sim, tem não mais. tem o que fazer. Tem que entregar. O cliente, Então, ele, obviamente, quer entrega, então. então, literalmente, você foi tirado da zona de conforto assim a força, né? Sim, sim. Ainda bem que o pessoal ali do esporte, eles tiveram muita paciência de me ensinar também, como foi no projeto do C4HANA. Não tenho nada a reclamar dessa minha primeira experiência de Mas trabalho, pelo menos em equipe de trabalho. quanto que foi o aprendizado que você teve nessa tua trajetória aí? Desse, tipo, ser tirado completamente da sua zona de conforto, ser colocado, desafiado por tempo, por conhecimento, como que você sobreviveu, como você é agora, em função desse Ó, estresse, né? o que eu aprendi muito foi, primeiro, cara de pau, porque o cliente não quer saber se você sabe ou não, inclusive se você mostrar que você não sabe, ele não se sente confortável. Então você fala, não, tudo bem, vou olhar. Por dentro você tá, não tem a menor ideia. Então, basicamente, você aprendeu o que a gente chama de postura de consultor, né? Sim, Você pode até falar, você pode até falar que não sabe. Você fala, ó, isso aqui eu vou, não sabe, isso aqui eu vou averiguar para checar, né? Mas exatamente isso. Mas eu aprendi ali dentro a fazer isso, porque antes eu não sabia. Aí, uma coisa que eu aprendi muito também foi ter boa relação com o pessoal da minha equipe, porque independente do quanto eu estudasse e quanto me dedicasse, se não tivessem aquelas pessoas ali para parar o trabalho deles, que eles também tinham o SLA deles de vários incidentes, para ver o que que acontecia, me explicar e resolver mais de uma vez, eu também não teria sobrevivido aquilo. Tanto que eu lembro que uma hora eu ficava meio que com receio de perguntar de novo. Falei, nossa, eu já perguntei 5 vezes para ele só hoje, vou ter que ir uma sexta, sabe? mas isso acontece bem, e essa questão de relação com. Porque assim, como você falou, você não, antes de você entrar, você não tinha a minha ideia o que era SAP, e depois, quando você entrou, você viu que é um negócio gigante, Gigante, né? gigante. Até o nome do meu projeto chama o Mundo SAP, não é à toa, porque é Não, não um é. É mundo um mundo. paralelo ali, um negócio que te assusta no início pela quantidade de coisa que tem e a complexidade e tipo, tantas coisas novas que você vai ter que aprender. E isso que você falou de manter bons relacionamentos, isso é importante, porque às vezes tem uma pessoa que sabe uma coisa tão específica do SAP, Sim, e às vezes você cai numa situação num cliente que você tem aquela situação específica e você acaba recorrendo a ele, a essa pessoa. E às vezes a pessoa não está nem mais na empresa que você está, mas você manda sim, WhatsApp, manda Skype e as pessoas acabam se ajudando, né? Então é sim. importante você manter esses relacionamentos, manter esse meu network. Né? Eu não sei se aí em Portugal já perguntou alguma coisa para o pessoal do Brasil, apesar que você está num nicho que você mesmo. Ah, já conversei, sim. Inclusive na própria consultoria que eu tava, né? Às vezes caíam uns incidentes de C4C e eu tinha contato ainda com umas pessoas que eu fiz academia e que só acabou indo trabalhar em concorrente. Nós perguntávamos um pro outro por Skype. Pô, você já viu isso aqui? E ele também mandava, você já viu isso daqui? Sim, outra empresa, concorrente, teoricamente não tinha contato nenhum, mas a gente se ajudava. Lógico, né? E Sim, é assim que que vai funciona. levando. Tá, então daí você foi basicamente convidado a conhecer o Sim, RP, não RP, ficar só sim. ficar só no mundo paralelo também do que circunda o SAP aí. E como que foi para você ir para Portugal? Como que foi essa questão de você ser chamado e te encontraram, você procurou? Como que foi isso? Então, como que foi? Depois eu fiquei descobrindo que esse mesmo amigo que eu mantinha contato, ele foi encontrado, não sei como, pela empresa que eu tô agora, mas ele não tinha interesse em vir para Portugal por vários motivos pessoais, só que ele acabou passando o meu contato. Uhum. Mas eu descobri isso depois. Para mim, um belo dia eu acordei, fui me arrumar para trabalho, tinha uma mensagem no meu WhatsApp de um número
totalmente aleatório, com um código de país diferente, falando, oi, eu quero falar com você sobre uma oportunidade. Eu fiquei, o que é isso? A gente até estranha no começo, né? Uhum. Mas no final das contas era essa empresa, eles procuravam alguém que tivesse pelo menos 2 anos de experiência com C4HANA, Pelo que menos 6 meses eu te ajudei com isso, você me sim, deve. Até sem porque você... dúvida alguma. Não, E a entrevista agora já tá bem pago já. já. E que mais? E por mais que eu tenha ficado por SD por um bom tempo, eu também participei de 2 ou 3 pequenos projetos de C4HANA ali. E tinha contato também um tanto frequente com incidentes. Então eu Uhum. nunca saí inteiramente do C4HANA. Eles estavam interessados nisso e eles estavam interessados também em uma pessoa que tivesse um inglês pelo menos avançado. Uhum. Fiz algumas entrevistas, eles perguntaram de como era o meu inglês, eles estavam sempre muito preocupados com o inglês. Eu expliquei, olha, eu estudo desde meus 3 anos de idade, eu já até dei aula, então eu me sinto sim confortável. Mas chegaram a fazer alguma entrevista em inglês com você ou não? Não, eu conversei com alguns colegas, eu não sei porque comigo não teve inglês. Eu acho que eu passei a imagem que eu sabia com muita confiança. Eles falaram, ah, não, tá, tudo bem. Não, aquela cara de consultor, né? Que É, né? você Exatamente. aprendeu bem. Aprendi bem. Usa essa cara de Não, consultor até não. hoje. É, exatamente. Não, sei muito, não precisa nem fazer avaliação, tá? Isso aí, Fernando. Fiquei feliz com isso. E no final das contas eles falaram, não, tudo bem, eu fiz uma entrevista com o cliente, que o cliente queria ver quem que ia trabalhar diretamente. Tive algumas perguntas técnicas de como eu faria isso, como eu faria aquilo, mas não eram tantas assim. Até quando terminou aquela entrevista eu pensei, fui bem, fui mal, porque não me deram um feedback, né? Mas, felizmente, eu acho que no mesmo dia falaram, ah, o cliente gostou de você. Eu falei, ufa. Ainda bem, né? Porque na hora não falaram nada. E foi que eu vim para Portugal. E como que foi a questão de visto aí para Portugal, né? Eu conversei até com o Luiz e a Cristina Alves, não sei se você chegou a ver a entrevista, mas a Cristina ela é cidadã europeia porque o pai dela é português, né? Mas Sim, o Luiz não. Mas o Luiz acabou, ele trabalhou, acho que primeiro ele foi trabalhar na Accenture, né? sim. Ele continuou na Accenture, a Cristina que acabou mudando da Accenture para Deloitte, se não me engano, mas ele continuou sempre na Accenture. E ele disse que, como eles gostaram também do perfil dele, fizeram todo o trâmite de burocrático para conseguir visto, né? Visto de Sim. trabalho, e disse que foi relativamente tranquilo. Né? Diz que em alguns países é um pouco mais complexo, assim, mas agora já tem toda a papelada e tá fácil. E para você, como que foi? Para mim eu tive que deixar bem claro na entrevista, falei, olha, eu não tenho autorização alguma para trabalhar na Europa ou em Portugal, eu não posso, acho que nem entrar aí do jeito Sou que eu tô parente agora. de chinês, não tenho nenhuma Não, descendência. nada, zero, 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 zero. Aí eles falam, não, tudo bem, caso você vá até o final com a gente no processo, nós já temos uma certa experiência em trazer pessoas de fora e nós fazemos o processo com você. Inclusive, essa semana eu vi uma notícia, inclusive eu vou publicar, quando ele for publicar a sua entrevista, eu vou linká-la junto, que Uhum. Portugal, a demanda para o profissional de TI, né, e lógico o SAP está se encaixado como Tá um crescendo profissional de muito, TI, está crescendo muito, né? sim, Tem um boom de startup muito grande em Portugal. Inclusive, sim. eles estão fazendo um tipo de visto facilitado para quem é da área técnica, quem era da área de TI. Sim, eu Né? me Então, beneficiei um pouco dessa lei também, vai facilitar mais ainda, né? vai E facilitar ainda lógico, mais. conhecer SAP, quem tem vontade de ir para a Europa, sabe que não é todo mundo, como teu amigo mesmo, você comentou, por motivos Sim, pessoais, para ele não era interessante, né? Mas para sim, você era. para mim era. Então, com certeza vai dar um super up na sua carreira ter essa experiência fora, né? E daí, você fez o processo de entrevista e como que foi, como que você chegou aí, e a adaptação, foi tudo tranquilo? A adaptação, quando eu cheguei aqui, foi um processo idêntico ao que aconteceu na consultoria que eu estava. Primeiro dia eu vim aqui, assinei algumas coisas, já tirei alguns documentos e nesse mesmo dia me mandaram no avião para a Inglaterra. Você vai pro projeto. Falei, ok, vida de consultoria é isso mesmo. Você chega na empresa, o primeiro dia é oi, segundo dia é ali. E ali na Inglaterra
foi que eu tive um Já pouco foram testar o teu inglês, essa era a tua prova. Se você não Sim, passasse nesse já cliente, me cara. cortava ali mesmo. Aham. Ali foi um choque de realidade muito grande. Eu acho que eu fiquei 3 meses lá, só que eu tô num cliente que ele é enorme. Sim, eles têm 9.000 licenças de C4C, então qualquer coisa que eu faço impacta muita gente. E é uma pressão constante, obviamente. E eles têm eles usam o tipo de projeto que é o Agile, né? Eles não têm assim, pro começo, meio e fim faz go live. Eles vão fazendo pedaços e vão lançando. Então, a tua experiência comigo de trabalhar com Scrum, Ajudou que é bastante. também Agile, te ajudou bastante, né? Você já, pelo menos, já conhecia o que era um Kanban, o que era um Sprint. Sim. Olha, excelente. Então lá eu tô o tempo inteiro, enquanto eu tô terminando e fazendo go live de parte de uma solução, eu tô desenhando o começo da outra e apresentando pro pessoal de negócios para eles acharem aceitável ou se eles querem mudar alguma coisa. Mas tá sendo uma experiência muito boa para mim. Como eu disse, a cobrança é grande, é um mundo totalmente diferente. Por exemplo, eu estou aprendendo muito de C4C aqui. Mas você está alocado na Inglaterra ou está alocado em Portugal e atende Agora remoto eu na estou em Inglaterra? Portugal. É que o cliente queria que no começo eu ficasse lá para conhecer e para ter uma imersão no negócio deles. Então, efetivamente, foi ser contratado você foi contratado por uma consultoria SAP portuguesa. Isso. Tá. Não é um cliente final SAP. Mas o cliente é inglês. Perfeito. E daí no início o cliente queria que você ficasse na Inglaterra para até te conhecer ali, Sim. melhorar até essa questão de comunicação, tudo. Depois te colocou remoto até porque todo mundo, independe de qual país, tem custo de viagem, né? Exatamente. Foi exatamente isso. Queremos que vocês fiquem mais, porém, budget. Aí voltamos para Portugal. Mas tá sendo uma experiência muito boa ali. Só que, como eu disse, é cobrança diária. Todo dia nós temos uma reunião que tem um project manager grande ali que ele vai pegando todas as demandas, vai perguntando por, como é que tá a situação disso, por que que isso está atrasado, por que que isso não foi entregue, como é que é isso aqui, como é que é isso lá, todo mundo ouvindo e você tem que estar pronto para dar a resposta, e uma resposta boa. Uhum. A vida de projeto é Sim, isso. sim. Essa, como você disse, foi um choque de realidade. Essa é a realidade. Foi. E hoje, Fernando, você foi para aí como um consultor pleno ou como um consultor júnior? Eu fui como júnior. Como júnior. Né? Então, ainda como júnior, ainda te dá uma colher de chá, né? Com É, café com leite ainda, né? Brincadeira. Mas então, e a adaptação em Portugal, pela questão da língua, foi mais facilitada, né? eu tive um pouco de dificuldade com o sotaque, para ser sincero. Quando A eles falam, língua é a mesma? É. Só que muitas palavras mudam o significado por completo. E dependendo com o sotaque que a pessoa fala, você fica. Oi, desculpa, o que que você disse? isso que é a Eu mesma acho. língua, né? É a mesma língua. É engraçado. Eu falei para meus pais. Eu falei, eu tô tendo uma barreira linguística maior em Portugal do que na Inglaterra. Eu não sei o que tá acontecendo. Talvez, Eu não- talvez menos que eu, quando fui pro México, eu tentava falar em português com os mexicanos, eles não me entendiam. Eu entendia tudo eles, né? Tudo que Sim. eles falam em espanhol eu tinha facilidade de entender. Mas ia falar em português, eles não me entendiam de jeito nenhum. Daí eu tinha que falar inglês, meu inglês que não é fluente como o seu, eu Uhum. digo que é um intermediário metido, que eu não considero ele avançado. Intermediário metido. Ok. Mas me viram no inglês e eles não me entendiam, eu tinha que falar com eles em inglês. Sei. Mas Aqui pra mim é o contrário. Eles me entendiam, mas eu não entendia eles. Era um pouco frustrante. Mas depois, com o tempo, o seu cérebro acostuma e é vida normal. não, mas legal. E, e o que eu. Ali você disse que está numa consultoria que está atendendo um cliente gigante. Então aí tem profissionais plenos e sêniors também. E o que você Uhum. vê nesses profissionais sêniors e plenos que você vê que você precisa ainda crescer, principalmente para atender um cliente aí que tem 9.000 licenças, não me engano, de Sim, seguro? 9.000 licenças. O que você vê de competências que eles têm, tanto técnicas como comportamentais, que são coisas que você precisa desenvolver?
A técnica dele, sem dúvida, é muito grande. Só Uhum. que o que eu percebi, inclusive conversando com outras pessoas no Brasil, às vezes a diferença de um pleno para um sênior técnica nem é tão grande. É como você consegue se portar para o cliente e como você consegue passar confiança para o cliente. Uhum. Então, é direto, como qualquer outro lugar, pega fogo porque alguma coisa quebrou, não está funcionando, e vem o cliente desesperado, desesperado literalmente. Eu já, assim, vi 7 pessoas rodearem o sênior, querendo a resposta agora. E ele, na maior calmaria, respondeu um a um, mostrando ali no sistema. Poker Lógico, face, né? Quem joga sim, poker, né? Poker exatamente. face. Não, sorrindo ainda, sorrindo, essa é a melhor parte. Claro que teve o conhecimento técnico aí, mas, por exemplo, tem pessoas que, por mais que tivesse conhecimento técnico, se tivesse 5 clientes literalmente em cima ali na hora, exigindo alguma explicação, ia espanar. E foi ali que eu vi que ele manteve a maior postura e falou: não, é aqui. Ah, e outra gente rebatendo, mas isso, não, é aqui. Então, essa postura, eu acho que é a parte mais importante que você tem para você evoluir como consultor. Então, aquilo que você aprendeu lá no início, que é aquela cara de consultor, Cara você de tem que consultor, aperfeiçoar ela a ao nível máximo. pleno e a nível sênior. A nível sênior, sim. Fantástico, fantástico. Porque dependendo, você pode até não saber na hora, mas pode falar: eu vou analisar isso aqui com urgência e prioridade para você. Pode ficar tranquilo. O cliente, muitas vezes, ele se sente satisfeito. Outras palavras, não tem ideia, mas eu vou ver o que está acontecendo para você. Fernando, e quando uma pessoa, além dessa postura de consultor aí, isso aí Uhum. você falou que diferencia de pleno por cento, tem alguma outra coisa que você vê que é importante para trabalhar com o SAP? Com o SAP, você não pode ter vergonha de não saber e você perguntar para os outros. Entra ali a minha equipe direto, não sei como é que faz isso. Ou alguém pergunta para mim alguma coisa, eu não sei, vamos perguntar para um terceiro. E todo mundo trabalha junto, fala, ah, foi assim. E todo mundo sai feliz que descobriu algo novo. Então você sempre tem que ter a humildade de saber que você não vai saber a maior parte das perguntas que vão te aparecer. E você vai ter que ir atrás. Então essa capacidade de correr atrás das soluções é uma coisa muito importante. Sim. Porque tem situações que você vai perguntar para o seu colega do lado, ele vai saber. Tem situações que você vai perguntar para todo mundo e ninguém nunca vai ter visto aquilo. Tem Você vai ter situações que que ir você vai atrás. procurar no Google, do Google vai saber, e tem vezes que o Google não vai saber. Não, não vai saber. Inclusive, tem vezes que você pergunta para a própria SAP, que o C4HANA ele tem um. Você pode falar direto um expert. E nem o expert vai saber. Já aconteceu. Só Deus sabe. Só Deus sabe. E você tem que pedir para Deus te ajudar, porque você tem que ter aquela resposta. E, e o que você pode dizer assim? Então, você saiu, entrou no SAP como um cara que não sabia exatamente o que você ia fazer, não sabia nem o que era SAP, e hoje Sim. está aí em outro país, vivendo, fazendo o que você gosta e trabalhando com outras culturas e tudo. O que você pode dizer que trabalhar, entrar na carreira SAP transformou na sua vida? Bom, eu posso dizer que ela literalmente transformou por completo, porque essa foi a minha primeira experiência profissional, e foi uma experiência profissional que já começou me mudando de estado, logo assim de lambuja, e depois me mudou de país, de continente. Então, eu posso dizer que a SAP literalmente mudou tudo, de como era para do que é hoje. Mas quando o Fernando começou, assim, o que você vê até na pessoa, assim, não tanto geograficamente, o que mudou no Fernando de 3 anos atrás para hoje? Eu sinto que eu sei lidar com pressão bem melhor hoje em dia. Eu achava que eu sabia lidar com pressão, mas eu vi que não era bem assim, pelo menos quando eu comecei nessa consultoria que nós trabalhamos juntos. Mas depois de passar por todo esse período na consultoria aqui que eu tô hoje em dia, eu já me sinto uma pessoa muito mais calma, que não se afeta tanto com pressão e demanda.
Sinto que isso foi o que eu mais evoluí. Fantástico. E hoje, então, as pessoas conhecem muito o RP ali. O que Sim. exatamente faz um consultor de CRM, no caso do C4C, do Uhum. C4HANA, do Hybrid Sales e Service, que a SAP fica mudando o nome. O que exatamente faz um consultor de CRM dentro do SAP? Então vamos lá. Já tentando fazer o link direto com RP. Tem o módulo de SD, que foi o que eu trabalhei ali, que isso foi uma coisa muito boa na consultoria, porque o C4C e o SD eles ligam direto um no outro. Que o SD, basicamente, você tira uma ordem de venda de alguém e você faz a entrega para essa pessoa e faz uma fatura. O C4C ele vem antes disso, ele vem antes do RP. Seria eu ter contato com o meu cliente para ver quais são os clientes em potencial. Ele me dá algumas ferramentas para identificar e interagir com esses clientes. Para uma vez que eu tiver isso, eu conseguir puxar uma venda. E aí ele joga pro SC, que seria o SD fazendo toda essa parte de entrega e pagamento. E o que exatamente, como seria o seu dia a dia nessa consultoria aí, que você atende esse cliente gigante? Qual que é o dia a dia do Fernando? É resolvendo Bom, bucha, mas que tipo de bucha você resolve? O que seria exatamente que você faz? Teu dia a dia. vamos lá, tem algumas coisas. A primeira como eu disse, é Agile que eles chamam, então amanhã pode chegar uma demanda, ó, eu tenho essas funcionalidades aqui, só que eu estou precisando disso de novo. Então eu tenho que entender diretamente com a pessoa que está me pedindo o que ela precisa, que muitas vezes nem ela sabe direito. Ainda mais que esse cliente é gigantesco, então eles têm muito desenvolvimento, às vezes nem eles sabem muito bem como é que é Uhum. a coisa que eles têm. Entender isso e montar uma solução. Eu tenho que fazer uma solução, tanto que o meu colega que vai desenvolver, que muitas vezes envolve código, entenda, e fazer uma forma de apresentar que a pessoa que me pediu entenda. Eu tenho também, em paralelo, ao mesmo tempo, outras soluções que já foram apresentadas e aprovadas que eu estou montando e desenvolvendo. Já tenho soluções que eu já entreguei, então eu estou ali que eles têm uma equipe de testes. Eles ficam comparando com o que foi especificado e vendo, ó, isso aqui está errado, você tem que arrumar. E além de tudo isso, tem erros que aparecem que não são nem de soluções minhas, nem de outras pessoas, mas simplesmente surgiu, que eu tenho que também atender isso. Tem que Então corrigir. tem que corrigir, não tem Eu, essa. eu, eu trabalhei muito tempo também construindo sistemas, antes de trabalhar com SAP, né? E Sim. eu tinha uma coisa comigo que é nunca reclame quando chegar alguma coisa para você corrigir, né? Não adianta você xingar aquela pessoa que fez aquela solução, que nem que naquele momento, quando você está olhando para ela e fala, cara, isso aqui que essa pessoa fez é muito estúpido. Mas naquele contexto, que às vezes é 2, 3, 4, 5 anos atrás, a realidade que a pessoa fez aquilo É outra. é outra. Né? Sim. Até o próprio SAP teve um chaveamento grande, que é a mudança agora do ECC para o S4HANA, é uma mudança de paradigma, porque existiam limitações técnicas no passado dentro do RP, que a pessoa tinha que colocar uma situação técnica porque ele tinha limitação de máquina. Então, eles faziam Sim. uma solução técnica para performar melhor naquele contexto que ele estava, só que aquele Uhum. contexto mudou. Então, a SAP tem mais de 40 anos. E Sim. agora, 40 anos depois, às vezes aquilo que foi implementado no passado não faz mais sentido, porque a evolução de máquina que se tem, né, É 40 outra, anos né? depois. Sim. Então, até eu fiz um artigo que é explicando o que é HANA, o que é Suite 1 HANA, o que é S4HANA, e colocando que justamente agora eles jogaram fora aquele RP e estão reconstruindo o RP de uma outra forma, sem as amarras que tinham tecnologicamente falando, né, Sim. daquilo que foi criado. Isso fazendo essa analogia para quando você está dando a manutenção em que uma pessoa fez, às vezes uma coisa que às vezes não é lógico, mas mudou o cenário. Às vezes a versão Uhum. da ferramenta mudou. Quando ela fez aquela solução, uma feature que não existia ainda, que você pode fazer. Então, é fácil criticar, mas você É, voltando exatamente. voltando ao momento que aquela pessoa fez aquilo,
Eu mesmo já peguei código meu, né? Eu, como me formei em ciência da computação, né? Codifiquei muito na minha vida. Teve código meu que eu mesmo fui corrigir anos depois. Eu falei, cara, que você fez aqui, né? Depois, às vezes, lembrava o que eu tinha feito. Ah, eu fiz isso porque naquele contexto era outro, né? E mudou, né? Uhum. Então, as coisas mudam e as coisas evoluem, né? Isso é uma coisa, não adianta a gente ficar xingando, reclamando, porque Ah, sim. pega, senta a bunda na Eu, cadeira e eu arruma e aprendo pronto. também a fazer isso porque vai saber também que às vezes pediram para a pessoa fazer um milagre em 2 dias. Ela Exatamente, fez em exatamente. 2 dias, era o que tinha que fazer. Exatamente. Principalmente quem está em suporte, né? Você tem aquela questão ali tem a contingência. E você tem a causa raiz. Muitas vezes você faz a contingência e não volta na causa raiz do problema. Sim, E fica aquela solução de contingência ou aquela gambiarra por sim. muito tempo, né, até explodir de volta e alguém corrige o problema. E é assim que a vida Exatamente. funciona. E Fernando, para a gente já ter terminando aqui, para não tomar muito mais seu tempo, aí que horas são, por curiosidade? São 7h45. 7h45 de uma sexta-feira, né? Daqui a pouco já vai ir a alguma padaria e comer muito pastel de Belém e outras coisas gostosas que tem em Portugal. Tem Não bastante coisa vi, boa. não conheço, nunca viajei para Portugal, mas eu gosto da culinária deles. Mas se você você pudesse dar um recado para quem está entrando nessa carreira e também entrando nessa carreira e olhando o SAP como você olhou no passado, né? Que é isso? Que recado Uhum. você daria? O que eu mais me assustei, o que eu vou falar para vocês não se assustarem, é o tamanho do monstro que é o SAP. Que quanto mais você aprende, você descobre que menos você sabe e você tem a impressão que você nunca vai saber nada. Você tem a impressão que você nunca vai andar com as próprias pernas. Eu já tive essa impressão. Nossa, eu tô aqui há mais de um ano e tem que ter alguém sendo minha babá ainda, sabe? É... Não assuste com isso, tem que continuar e essas pessoas elas também precisaram ter uma babá no dia delas que elas estavam no começo. E vai ter um dia que você vai perceber que você vai estar andando sozinho. É gigante, você nunca vai saber tudo. É o mundo? É um mundo. E quando você acha que você está dominando alguma coisa, vai aparecer alguma mudança ou do seu módulo ou algum outro módulo que você vai ter que desbravar. E não tenha medo de perguntar e falar, não sei. Alguém me ajuda, eu não sei fazer isso. É a melhor coisa. Fantástico, Fernando. Bem, eu queria agradecer a sua participação. Tá pago aquela sua dívida dos 6 meses de aprendizado, né? Do C4C que te ajudou aí a contar. Tá Sim, bem pago, muito obrigado. Você eu que tem mais alguma agradeço. coisa que você quer falar? Não, não. É só isso mesmo. Então tá bom, Fernando. Muito obrigado, grande Eu que abraço para agradeço, você, Ulisses. Um muito abraço pra todo mundo. sucesso, né? E quando eu for visitar a Europa, aí se eu dar uma passada. Você tá em Lisboa, Em né, ou Lisboa. Porto? Lisboa. Vou dar uma passada aí em Lisboa, aí você me apresenta uns cafés bons aí, tá Claro, bom? só me Então tá avisar. bom. Um abraço, Fernando. Tchau, Abraço, tchau. viu? Tchau, tchau.